eu recebi o sinal por parte da Regi que estava sem som, portanto penso que agora está a retomada à normalidade. Eu dizia que hoje é 3 de dezembro, está no ar a terceira edição do programa Refletir Angola com o IDD, que é o Instituto de Desenvolvimento e Democracia. Dissemos na segunda edição que nós hoje falaríamos sobre Angola rica e população pobre. A fome em Angola é uma realidade e reitero aqui a apresentação uma vez mais dos nossos convidados. Está conosco o professor Alberto Coutinho, que é linguista, Alice Sapalalo, que é docente universitário. Vamos reiterar a saudação porque na altura em que fizemos não ouviam a nossa audiência. Uma vez mais, boa tarde. Boa tarde, Paulino. Boa tarde, doutora, que vai fazer parte do painel. Obrigado por estar presente hoje. Boa tarde aos telespectadores e aos estimados que nos acompanham aqui esta tarde. Muito bem. Boa tarde, caríssimos telespectadores, a todos que nos acompanham no país e também além fronteiras. O nosso muito obrigado por estarem aqui. Muito bem, nós aqui agradecemos. Estava previsto a presença aqui neste painel de debate o jurista e escritor José Carlos e a senhora Maria Bolenvo, que é da FNLA Plama. Portanto, não se fazem presentes, mas temos a informação de que a doutora Maria Bolenvo está a caminho. Esperamos que venha e chegue a tempo para acompanhar e participar desta nossa terceira edição do Refletir Angola com o IDD. Este programa, como disse há pouco, tem a coordenação da presidência. Chega aqui, vos prende, leva vosso negócio. Quarta-feira passada chegaram a prender a todo o meu negócio, levaram. Fui seguir na vila, comeram todo o frango de 15 mil até agora, não deram nada. Sempre estamos no sofrimento. Falar como não é a mesma coisa. Não venemos à vontade, eu já falei. Semana passada pisaram a minha colega, lhe rasparam isso tudo, lhe partiram a perna no fiscal. Assim não está bom. Sempre tá... A cada dia que se passa, aumenta o número de famílias angolanas que vivem miseravelmente. A população perdeu o poder de compra devido à subida galopante dos preços dos produtos da cesta básica nos principais mercados de Luanda. Esta senhora, por exemplo, sobrevive recolhendo estes resíduos na capital para vender. Sim, é nosso negócio, pai. Sim. Aqui nós estamos a sofrer, pai. Aqui a água da chuva está aí, estamos no lixo. Agora queremos alguém que nos ajuda. Bidão é cada 10. Agora pura é cada 50. Sim. Orion é 300. Vendemos 2,50. Dá para dar jantar aqui na... A tua neta, pai. Lamentações como tudo está mal é o que mais se ouve das populações que todos os dias correm para os mercados e armazéns para fazer compras, mas sem muita esperança de levar alimentos suficientes para casa. A cesta básica, o açúcar 65 mil, arroz 19.500, o óleo já 20 e tal mil. Não estamos a conseguir nada, papá. A vida está mesmo mal. Como os senhores vejam, mesmo entram na loja, está mal. A gasol, tudo mesmo está mal. Aqui não tem nada que está bom. Coxa de frango, 15 quilos, 17.500. Peixe já não tem mais de 500. Antigamente tinha peixe de 500, agora não tem, só tem já de 2 para cima. A vida está mesmo mal, meu caçula. E o Lourenço tem que fazer qualquer coisa. A senhora Cristina é vendedeira e questiona como sustentar os seus filhos com os atuais preços dos produtos. No nosso painel de convidados, a doutora Maria Bolenvo, que é líder da AMA, da FNLA. Também agradecer ao Instituto IDD pela confiança, pelo convite hoje, refletirmos juntos acerca de algumas situações que têm se passado no país. Mormente a fome é um dos elementos que mais mexe a vida social do país e a matéria que acabamos de ver ilustra praticamente aquilo que é a realidade das populações de Angola. Na verdade, tem sido um martírio, um calvário viver em Angola, e há quem até questiona-se por que nasceu cá em Angola, daí parte algumas situações dolorosas.
E, na verdade, face a essa situação, poderíamos dizer, estamos perante a uma conjuntura de situações que nos remete à reflexão profunda se, na verdade, temos uma governação, temos governantes ou não. Então, é necessário aqui chamar a atenção a quem de direito que respondem pela área social. Está aí o grito de socorro das populações, mormente a conjuntura econômica que o país vive. Ainda assim, há quem diz que diante as dificuldades há sempre um caminho para encontrarmos e ultrapassarmos certas situações. A fome é um problema, poderíamos dizer, generalizado, um problema que assola os povos, que assola o mundo, mas particularmente falar de Angola, nós poderíamos dizer que a fome deixa de ser uma circunstância, agora passa a ser um problema endêmico, porque é uma situação que já se arrasta há anos, não é de agora. Nós passamos por um período difícil da Covid-19, também passamos por um período da crise financeira, crise econômica que ainda se arrasta até hoje. Nada se fez para contornar essa situação. Então vemos a cada dia a piorar e sob olhar atento daqueles que têm a responsabilidade diretamente de mitigar esses problemas. Eu passo de igual modo à doutora Alice Sapalalo. Quais primeiras palavras tem para oferecer face a esta reportagem que mostra uma realidade de uma boa parte dos angolanos? Muito obrigado mais uma vez, caríssimo jornalista. Tal como acabou de dizer o Dr. Coutinho, a fome é um problema que assola o nosso país e não é de hoje. Eu diria que a fome, mais do que a expressão máxima da pobreza, se assim se pode dizer, nós já não devíamos estar nestas condições ou nessa situação. Acredito que Angola já teria tido, ou já devia ter, portanto, já devia ter avançado um bocadinho mais na questão da solução de problemas comuns, problemas básicos, problemas, portanto, que afetam a população e que não vemos como resolver, pelo menos até então. A fome, mais do que uma realidade, portanto, a fome não é uma possibilidade, a fome não é uma, não é, como é que se diz? Em tempos havia uma expressão, ou havia-se dizer uma expressão que a fome é relativa. A fome não só não é relativa, como também a fome não é imaginária. A fome é real. Porque nós, independentemente de vermos agora aqui à frente esta reportagem que passou, e acredito que isto seja aqui na capital de Luanda, eu acredito que este cenário repete-se de certa forma um bocadinho por todas as províncias, ou se calhar não de igual modo. Acredito que Luanda tem, digamos assim, tem características diferentes das outras províncias, mas ainda assim é um assunto que eu acredito que já devíamos começar a combater. E então acho que só estamos à espera que de facto os governantes, ou pelo menos aqueles que têm como responsabilidade começar a resolver este problema, o façam. Por enquanto fico por aqui. Sim, obrigado. Eu passo para... Bom, muito obrigada e desde já também agradecer o Instituto IDD e agradecer também o convite que foi feito exclusivo a mim e dizer aqui diante do povo angolano e toda a sociedade que é lastimável. É lastimável o modo que são as mães, as mulheres e as famílias que vivem dentro deste país e na maioria, se formos a ver essas famílias, são aquelas que sofreram, para muitos deles, para que nós conseguimos filhos e descendentes daqueles que libertaram este país. Hoje, mitigar, volto para o passado, pensar o porquê, porque eu fiz várias vezes pergunta, mesmo hoje procurei saber uma mais velha que está aí com uns 90 anos, se gostaria de viver essa época ou passado. Ela me diz que valia a pena o tempo do colônia. É grave quando alguém diz isso. Eu volto a dizer em toda a reportagem,
quando alguém fala de pensar um passado e vivenciar, ao invés de vivenciar o presente, porque nós temos que viver o presente, porque o futuro ninguém sabe. Então, nós não podemos ter esperanças futuristas. Se hoje eu não tenho, como é que eu vou construir um futuro se o presente eu não consigo me ver em nada que as coisas possam acontecer nessa sociedade? E é lamentável e lastimável ver essas reportagens. Como mãe e mulher que eu sou, dói a nós. E todos nós aqui onde estamos, acredito eu, que estamos a passar por essa situação. Uma situação difícil. É difícil para quem não vive. Não sente o que essas pessoas estão a passar. Para ele passa de um modo simples. Mas para quem está a vivenciar isso, ou ver aos seus olhos, não conseguimos ver onde encontrar mitigar essa situação, lamentavelmente. Primeiras palavras da Dona Maria Belenvo. Eu vou aqui fazer a descrição de alguns números para começar o nosso debate. Mais de 4 milhões de pessoas em Angola vivem com alimentos insuficientes e 38% das crianças menores de 5 anos sofrem de desnutrição crónica. O que é que está na base deste problema? Sentir a vontade em começar pode... Na verdade, quando nos referimos de fome, estamos a falar de uma consequência que tem 3 fatores possíveis que aqui poderíamos elencar. Vamos começar pela situação climática. A situação climática, ela traz consigo algumas consequências, sobretudo a fome. Quando não estamos em presença de chuva para áreas propícias, digamos assim, para a agricultura, traz consigo consequências, porque nós conseguimos perceber a partir da agricultura, retiramos dela bens alimentares. E quando estamos em presença da seca, sabemos das consequências que daí há de vir. Nós vivemos esse período em 2020, na fase da pandemia, vamos conjugar a fase pandêmica e a crise climática que a região sul do país viveu. E é uma região potencialmente, digamos assim, para a agricultura. Tem terras aráveis suficientes para a agricultura. E naquele período registramos a ausência das chuvas, trouxe consigo consequências. E com a Covid só piorou. Temos um outro fator, que é o fator político. Temos outro fator, que é o fator econômico, ou digamos assim, exatamente, fator econômico. Mas quando entramos em fator político, queremos falar da falta de políticas públicas associado para, digamos assim, políticas para a área social, né? Trazer aqui realidades ou elementos que venham trazer um paradigma diferente na resolução desta problemática que é a fome. E o problema econômico, sabemos que atualmente as nossas famílias perderam poder econômico. Há um índice elevado de desemprego e o índice elevado de desemprego resulta propriamente na fraca adesão ou se não mesmo no fraco poder econômico das famílias. A perca do poder econômico. Então daí temos esse problema, vem esse problema da fome, que a pessoa não tem recurso financeiro suficiente para fazer cobro, pelo menos a 2 refeições, para não falar de 3 refeições por dia. Daí constantemente, volta e meia, nós conseguimos ver pessoas ao contentor do lixo, procurar comida para alimentar-se, pessoas na rua pedirem alguma coisa para alimentarem-se. E é uma série de situações que realmente poderíamos aqui elencar e a gente vai tratar. Está propriamente na base desta situação que a gente está aqui a falar sobre a fome, na verdade. Bem, na fome em Angola. O que me coloca na incógnita como é que é possível? Angola é um país hidrograficamente rico, não é? Tem recursos aráveis, ou seja, tem uma gama, tem um leque de riquezas que devia possibilitar ou dar potência à população de conseguir os alimentos. O que é que está na base desta fome, afinal de contas?
Bem, eu acredito que a falta de poder de compra, portanto, das famílias, não é, por parte das famílias, tem a ver também com o próprio nível ou a subida de preços que se verificou ultimamente no mercado. Portanto, aquilo que as famílias tinham como sua base de subsistência já não é suficiente para poderem adquirir, não é, alimentação para a base familiar. Então, eu acho que este aspecto também é importante, porque quando, e nós vimos aqui na peça, não é? Se anteriormente comprava-se um saco de arroz, imaginemos a 9.000 e agora está a 18, não estou a dizer que é este o preço a que está, mas estamos a dizer que, portanto, o aumento que houve em determinados produtos está na base mais ou menos de 50%. Assim sendo, o poder de compra nunca é suficiente para as famílias poderem adquirir aquilo que antes adquiriam. Daí o facto de não poderem ter mais que uma refeição, por exemplo, diária. Eu sou professora e por acaso temos nos deparado às vezes com situações, e falamos de estudantes universitários, atenção, que vêm de casa sem comer nada e passam o dia todo a ter aulas. Consequências, às vezes, são desmaios em salas de aulas. Muitas vezes pensamos que se calhar se trata de alguma patologia, mas no fundo é mesmo a falta de alimentação, digamos assim, a falta de alimentação básica para aquele estudante poder se sustentar ou poder aguentar aquele dia, por exemplo, em sala de aulas. É claro que quem se alimenta mal também acaba por nem sequer conseguir absorver nada. E o resultado vai se repercutir mais tarde, não é? Passa a redundância nos resultados, portanto, que eles vão obter para depois, ao longo da sua formação, conseguirem ter, por exemplo, uma licenciatura. E isto falo também em relação às próprias crianças, não é? Uma criança mal alimentada, claro que não vai poder não vai poder desenvolver as suas habilidades e as suas capacidades, tanto físicas como mentais. Ou seja, as debilidades estão na base e estas vão acompanhando o ser humano até ao longo da sua formação até chegar à fase adulta. Então estamos nessa. Muito bem. Doutora Maria. Pois, aqui acabou de frisar que Angola é um país rico com terras arárias, com bens que nós estamos. Quando as riquezas são mal distribuídas, nós temos um país que temos hoje. Na realidade, que é explorado essas riquezas, mas como elas são retribuídas? Quando vai esse dinheiro ou os bens que vêm disso atingir o OGEI e quando fazem essa distribuição para os setores, são bem feitos? Quando é mal feita, são os resultados que nós temos. Porque quando nós trabalhamos, o Estado está aí pela lei, que ele é que pega, tira as riquezas do subsolo e tudo, por sua vez, distribui para todos. Quer dizer que a distribuição tem sido mal feita. É mal feita e temos o resultado que nós temos. Porque hoje deve-se refletir, repercutir, principalmente na área social, para toda pessoa que é angolana, até inclusive o estrangeiro. Quando esse setor não é bem atendida, não tem a percentagem que é dada a esse setor, é uma percentagem que nem sequer serve para beber um copo com água. São os resultados que nós hoje adquirimos dentro de Angola, infelizmente. Porque a área social tem a ver com muitos setores. E esses setores da área social, nós temos situações, há bem pouco tempo, houve o lançamento dos 16 dias, falou-se de muitas coisas sobre a violência doméstica, estamos nos 16 dias do ativismo. Mas o que disse até uma das leitoras aqui, o melhor era atacar a base, o princípio, em vez de nós irmos atacar as conclusões. E mesmo na conclusão, não tem solução. Vão atacar. Vai se prender, por exemplo, vamos falar aqui, estava-se a falar da violência doméstica. Alguém violentou um pai, violentou o filho, e ele é que dá o subsídio, a subsistência a essa família. Vai preso. Para de adquirir como é que essa família vai viver. E muitas das vezes esses motivos que faz algumas famílias, só está a dar esses exemplos. Por quê? Porque a área social não consegue subvencionar estes setores. É necessário que mesmo a justiça, que a área de coisa tenha, nem lares sequer tem, mas no nosso país tem condições suficientes, por acaso, para resolver essas situações. Mas parte do hoje. Muito bem. A doutora Alice
a tomar a palavra. A doutora Alice deu o exemplo real de estudantes universitários que chegam até a desmaiar pela fome, né? E eu pergunto o seguinte: existem doenças que, provocadas por falta de alimentos com proteínas, caloria, que chegam a causar a má nutrição. E a doutora exemplificou aqui um caso de estudantes que chegam a desmaiar. Que futuro teremos com estudantes que desmaiam na sala por causa da fome? Que Angola teremos? Pronto, é aí onde queria me ater. A doutora vai já falar daqui a nada. Eu queria me ater mesmo nesse ponto que a doutora acabou de frisar. É muito importante esse elemento, mas vamos conjugá-lo com a problemática da esperança média de vida. Na verdade, o que acaba de referir, a fome, tem consequências drásticas e ela pode trazer consigo a doença de anemia, ok? E quando estamos em presença do problema de anemia, na verdade estamos com um problema, com um potencial óbito, que vai a óbito, entra mais num relatório de óbito. E logo a esperança média de vida é beliscada. Daí que, eu não sei se essa percentagem já subiu, estávamos com 38 da esperança média de vida, não sei se já está a 40, ainda não sei se já foi a 60, mas ainda face a esse problema da fome, tenho certeza que o número não vai equilibrar, não vai passar 50 ou 60. Vamos continuar nessa ordem, nessa escala. E chegar a ponto de termos estudantes a desmaiarem na turma por falta de fome, na verdade os objetivos deles traçados fica beliscado. Na verdade não vão conseguir atingir os seus objetivos, porque o problema da fome traz consigo problemas psicológicos. Ele traz problemas físicos e também traz problemas psicológicos. Alguém que sente fome, na verdade fisicamente não vai estar em condições para suportar um período de tempo de aula. E pode trazer problemas psicológicos, que daí não vai conseguir absorver os conteúdos que advirem do professor. Quando estar em presença de uma avaliação, de uma prova, daí vem as consequências negativas e o aproveitamento é beliscado. Doutora Alice. Sim. As consequências, como perguntava, não é? O que esperar de estudantes que apresentam, por exemplo, este tipo de problemas? A consequência óbvia é que não vai conseguir acatar nada que devia, não é? Enquanto matéria, porque o ser humano precisa de ser alimentado tanto física como mentalmente, não é? Como psicologicamente. Então, se a partida esta pessoa não tem os nutrientes suficientes para poder se aguentar numa sala de aulas, muito menos poderá desenvolver as suas capacidades para poder... O que deve ser feito para mudar este paradigma da fome? Caro jornalista, eu digo em primeiro lugar que hoje o angolano perdeu a essência, o amor ao próximo. Porque onde há aquela boa vontade e há amor, há poucos já, que não quero generalizar, que não são todos, mas há boa vontade. Porque se houvesse vontade, e quer dizer, as coisas que hoje acontecem, houver essas pessoas, não precisa que alguém indique. É só nós sairmos a 2 palmos daqui onde nós estamos. Vamos encontrar pessoas ao contentor. Mas eu passo por eles como se não tivesse a ver nada. Nem que eu tenha, mesmo com as possibilidades que eu tenho. Somos poucos, aliás, não vou longe. Muitos de nós estamos aqui, estou a dizer, a boa vontade. E não está dentro do angolano. O angolano foi uma pessoa hospitaleira. Nós fomos hospitaleiros, mas hoje perdemos a hospitalidade, infelizmente. E o que é que falta? Falta boa vontade da parte do ser humano. Porque quando alguém te diz, olha, ali está manchado, e você diz, não, está limpo, porque não queres perceber, mas estás a ver que está sujo. E persiste ou insiste a dizer, continuar a dizer, que não, a coisa vai bem. Então falta boa vontade, falta de empatia sobre nós ou para aqueles que acham que as coisas estão bem, mas não vão bem. Estão péssimas, não precisa dizer, dentro da família de cada um, cidadão angolano, daqueles que já têm posses, tem pessoas a viver em extrema pobreza. Então,
Se você não consegue, diz a Bíblia, aqui gosto muito de tirar o exemplo, se você não consegue tirar a menina do seu olho, como é que você vai tirar do seu irmão? É impossível. Então, se você não consegue ajudar aqueles que são seus, alguns são tios, tá ali, os sobrinhos, não têm condições, mas ele não é capaz de tirar um termozinho de arroz para dar ao seu irmão. É impossível. Mas, às vezes, queremos fazer o papel de boa gente, é mentira. Falta de boa vontade da parte de cada um, daqueles, tantos os que nos governam, e como alguns são poucos que têm empatia com o povo. Não acha que a fome faz perder a empatia? A fome, olha, para ser sincera, saia um bocadinho, vai naquelas... Porque estamos a falar de ajuda, não é? Falar de ajuda, o problema do que tem pouco e do que tem muito. Sim, o que tem muito, hoje, perderam a empatia, o amor ao próximo. E eu voltei e disse aqui que o povo angolano foi hospitaleiro. E nós somos hospitaleiros desde já, mas perdemos aquela qualidade. Não perdemos que perdemos porque queremos. E com essa intervenção de várias culturas dentro da nossa própria, do nosso país, influenciou-nos também muitos de nós, mas nós não podemos perder aquilo que nós somos. Não podemos perder, infelizmente. E temos uma situação, tem mais. Quando você olha para o outro e você pensa, ou eu penso que não estou bem, mas não te esqueça o amanhã, porque amanhã ninguém sabe. Ninguém sabe o amanhã. Quem diria, a Covid deveria nos servir como grande exemplo para todos nós. Ninguém pensou, enquanto diziam que a África seria o local mais afetado, e aqueles que têm posse voaram alto para se esconder, lá onde foram se esconder, onde eles encontraram a epidemia, voltaram rápido a correr ao nosso encontro. Falta de amor ao próximo, falta de empatia. Mas no meio daqueles que menos têm, é que têm maior amor. Vou lhe dizer sinceramente, as pessoas que têm pouca posse, ele é capaz de pegar no pouco que tem do seu filho, de distribuir com os vizinhos. Mas aqueles que têm, às vezes, nem conseguem. Eu queria aqui lançar um outro assunto. Quais as consequências que a fome pode criar? Porque analisou-se aqui a consequência pessoal que a fome causa na pessoa. Mas numa sociedade, o que é que a fome pode causar? A fome pode causar destruturação de uma sociedade. Vou elencar aqui um elemento que tanto enferma a nossa sociedade, que é a delinquência. Um outro segundo elemento diria mesmo que é a prostituição. A delinquência é fruto do desemprego. Do desemprego vem a fome e traz consigo esses problemas. E, na verdade, quando falamos da população angolana, eu vou me cingir propriamente sobre Luanda. Luanda tem sido o epicentro, não é isso? É a província que alberga a maior parte das culturas angolanas. Poderíamos dizer, é a província que sofre com o fenômeno do êxodo rural. Na verdade, todos procuram oportunidades aqui dentro da capital. Infelizmente, é a capital que não tem políticas públicas para fazer face a essas expectativas das populações. Daí que resulta, não é isso, essa inflamação toda de situações que, a meu ver, saem os problemas e, infelizmente, peca-se na resolução dos mesmos problemas. E essas mesmas situações que eu aqui acabei de elencar, por exemplo, começamos pela falta de emprego e depois vem a situação da prostituição. É um problema que está a ser olhado com ânimo leve, porque teria de ser visto com mais profundidade, com mais seriedade, e criar mecanismos de acabar com essa situação. Porque tudo que é canto cá em Luanda tem sempre uma paragem própria para a prostituição. Não tem um outro problema senão a fome, é falta de emprego. Estão a procurar oportunidade nesta área para satisfazer as suas necessidades. Então, há que se ter em conta esse elemento, é muito importante. Tem aqui pessoas com idade poderiam dizer, digamos assim, concordar comigo. No tempo colonial, havia sítios onde dava-se pão. As pessoas buscavam pão, buscavam até comida.
E na minha fase, no meu tempo, tinha aquele projeto do PAM, da Igreja Católica, onde as pessoas buscavam alguma cesta básica. E hoje, na realidade de hoje, não existe isso. Eu não vejo aqui projetos sociais, projetos em comunidade para ajudar pessoas carentes. Ultimamente vi uma estação televisiva a fazer uma campanha de colheita de comida, de bens alimentares para levar no lar. Mas é que isso acontece simplesmente no final do ano. Mas a pessoa não sente fome só no final do ano, não. A fome é todos os dias e é todo momento. Olha aqui, é um elemento que não tem perdão com ninguém. E a fome causa estrago. A fome causa desestruturação de uma família. E quando a família está desestruturada, é a sociedade que está doente. Estão dentro dela os problemas que falamos. É pobreza, é a prostituição, é a delinquência. É muita coisa que está envolvida dentro dela. Muito bem. Doutora Alice. Agora, para me pegar aqui um bocadinho aquilo que o Dr. Coutinho disse em relação à cidade de Luanda, que de uma maneira geral deve ser uma das cidades que mais população tem. É um fenómeno que podíamos dizer que é um fenómeno que vem da guerra. É verdade que a guerra já lá vai há bastante tempo, mas eu quero chegar até aí para dizer que já era tempo desta questão ser resolvida. Por quê? A guerra provoca, como todos sabem, não é, a deslocalização populacional, não é? Normalmente as pessoas têm a tendência de procurar locais mais seguros ou locais onde haja mais meios, portanto, de subsistência, que é o caso de Luanda. Hoje em dia basta andar pelas ruas aqui de Luanda e nós sabemos que existem várias profissões estas que nós chamamos as pequenas profissões, não é, de rua. Nós encontramos aquelas pessoas, aqueles normalmente rapazes que fazem as unhas, que fazem os roboteiros, enfim, uma série de outros pequenos ofícios, e que eles dizem que vieram da sua terra porque o dinheiro está aqui na capital. O dinheiro está na capital, então eles não têm como sobreviver nas suas terras de origem. O que é que eu acho que se devia fazer? O que é que as políticas públicas deviam prever? Se é que ainda não previram isso, e o que é que eu acho que os governantes deviam fazer, que seria importante, era criar condições, criar incentivos, portanto, nas províncias de onde essas populações foram deslocalizadas, para poderem regressar e continuarem a sua vida normal, a sua vida agrícola, a sua vida da apicultura, a sua vida, portanto, aquela forma de subsistência, aqueles meios de subsistência que faziam com que eles conseguissem, pelo menos, sobreviver. Porque aqui, muitas vezes, o que acontece é que aquilo que eles vêm cá buscar também não conseguem, porque o mercado já está, como é que dizer, já está esgotado, já está sufocado com esse tipo de profissões. Então também acabam por não conseguir alcançar os seus objetivos. E em muitos casos, infelizmente, acabam por morrer aqui, acabam por desaparecer sem que as famílias saibam, por exemplo, do seu paradeiro. Então, eu acredito que, embora também isto depois tenha outro reverso da moeda, não é? Muitos destes casos já não se sentem ligados à questão terra, já não se sentem ligados à agricultura, porque provavelmente também nunca fizeram esse tipo de trabalho, mas sim os seus antepassados, ou os seus predecessores, os seus progenitores. Então, mesmo estando ligado eventualmente a esse tipo de profissões, também já não querem enveredar por aí e vêm procurar o dinheiro fácil, que também não é assim tão fácil. Então este também é um outro fenómeno que acaba por criar outras consequências para a nossa sociedade. Bem, eu noto que partilham da mesma ideia de que faltam políticas públicas para mitigar este mal. No vosso ponto de vista, o porquê que o governo, não é? Ninguém aqui é do governo, mas eu queria saber de vós o que é que falta para que o governo implementasse políticas públicas que velassem um pouco mais pela questão da fome em Angola.
Porque disseram aqui que desestrutura a família, cria problemas na sociedade, cria desemprego, aliás, o professor Coutinho disse que cria a prostituição, cria, enfim, muitos males. Por que é que, no vosso ponto de vista, o governo não implementa políticas que melhoram isto? Peço desculpas ter de continuar, mas é mesmo só para dar sequência, já que a questão veio à baila agora. Eu acho, aquilo que eu penso tem a ver mesmo com a forma de governação. E eu digo forma de governação porque digo sempre isso, por onde passo, para fazer lembrar as pessoas, os estudantes e todos os que necessitam de ouvir isso, que o poder é um meio. O poder não é um fim. O poder é um meio para se alcançar um fim. Então, se o poder é um meio para se alcançar um fim, se ele for levado de outra forma, ou ao contrário, nunca vai se conseguir alcançar os objetivos pretendidos. Eu digo que o poder é um meio porque o poder tem aquilo, ou seja, um Estado para existir, não é? Tem que ter razões para tal. O Estado existe porque precisa de salvaguardar os direitos dos seus cidadãos, o Estado precisa de garantir a segurança, precisa de garantir a defesa, precisa de garantir o território, precisa de garantir a sobrevivência dos seus cidadãos, enfim, uma série de pressupostos, uma série de princípios que, se não forem velados ou se não forem tidos em causa, em conta, estaremos a fazer de contas que se está a governar. E digo mais, espero não estar a fugir do assunto, mas acredito que tenha ligação, porque o que é que falta? Era a sua pergunta, certo? Foi a sua pergunta, o que é que falta? Falta um alinhamento das políticas, ou melhor, da política externa e a política interna. Portanto, não se pode ter projetos megalómanos fora quando temos a casa desarrumada. Isto funciona, isto é a lei normal da vida, funciona tanto em casa, funciona nas empresas, funciona em todo lado. É verdade que a política externa e a política interna são dois, podemos dizer assim, são dois aspectos da mesma, como é que é dizer? São dois aspectos do mesmo volume, se assim se pode dizer, não é? Uma leva a outra. Ainda assim, a forma de levar uma e levar outra, quando são muito diferentes, faz com que se ponha em causa aquilo que é interno e se dê valor apenas àquilo que é externo. E isto normalmente explica-se, em política, pelo menos em ciência política, explica-se às vezes pela necessidade que se tem de se colocar acima, quer a nível regional como a nível internacional, para se esquecer ou para pelo menos não fazer tanto, não sentir tanto a pressão interna, certo? Portanto, porque aquilo que nós procuramos fora, não é? Nós temos que saber organizar dentro das nossas fronteiras, ou dentro das nossas casas, certo? Então, se não houver esta ligação, esta interligação entre os dois aspectos, dá naquilo que nós estamos a ver. O resultado é exatamente este. Muito bem. Podem dar o contributo. O que é que falta, na final de contas? Pronto, eu queria me referir um pouquinho sobre as ações. Será que é falta de vontade política? Não passa disso. Não passa disso, exatamente. Aí é um elemento muito fundamental. Mas eu queria falar um pouquinho sobre as assimetrias ligadas aos orçamentos gerais de Estado que têm sido aprovados na Assembleia Nacional. Ultimamente temos apreciado um orçamento geral de Estado um pouquinho queixado ou arrastado a muletas porque o setor social é o mais sacrificado. Eu tenho visto que preferem dar primazia ou prioridade a setores como defesa, setor como o Ministério do Interior, setor como, aquilo que são os privilégios dos governantes, mas quando se toca ao lado social, aí é o maior mal que existe em Angola. E a falta de política passa sensivelmente a isto. Quando não se tem uma vontade, como disse bem a doutora Bunlevo, a empatia, não é isso? A quem você governa, então resulta nisso. E a simetria que acabo de elencar há bem pouco tempo é que tudo está concentrado em Luanda.
E concentrando em Luanda, segundo o mapa, geograficamente falando, Luanda é uma província pequena e ela abarca cerca de 9 milhões de população, só cá internamente em Luanda. Como é que ele vai conseguir distribuir em 18 províncias para prefazermos assim 32 milhões de populações? Tudo está concentrado em Luanda. Se nós formos, por exemplo, para a província da Huila, a Huila é uma das províncias mapeadas com problema de fome. Se formos à província do Kwanza Norte, aqui bem próximo, também é uma das províncias. Tem o Cunene, tem o Quanducubango. Essas províncias passam por situações piores e muito mal. E feio até, feio de se dizer. Mas quando você volta e meia liga a uma televisão interna cá do nosso país, aparecem aqueles engravatados com discursos bonitos, lindos, até em locais como se não fosse cá em Luanda nem em Angola, né? E você trazer uma fotografia da realidade em Angola parece ser um paradoxo. Então agora você pergunta, onde é que esses indivíduos vivem realmente? Será que não conseguem ver o grito de quem está bem próximo do palácio? Aqui bem próximo do palácio é um bairrozinho. Você entra naquele bairro, tem um problema. Vens aqui a Boa Vista, aqui próximo também, junto ao Miramar, também um outro problema. Ninguém consegue entrar dentro daquela favela. Não é isso? Com mar, com galera, não consegue. Porque aquilo está mal. Então estamos a falar de assimetria, concentra-se tudo em Luanda, mas é a própria capital que tem todos os problemas possíveis que o país enfrenta. Então, é a capital que mais recebe em termos de orçamento. Exatamente, não se justifica. Então era necessário também chamar a razão a quem tem o direito, não é isso? Devem velar pela responsabilidade da gestão da coisa pública. Olhem para o setor social como também uma prioridade. Nós precisamos que a prioridade que vocês têm, não é isso? Aquele pão que vocês têm na mesa, no mínimo o outro também deve ter. Por isso é que devemos amar o nosso próximo. E liderar passa por isso. Devemos ter amor. Sem amor é impossível. E política não se faz sem amor. Não se faz sem amor. Bem, doutora Maria Bulevo, quer acrescentar alguma coisa? Sim, eu quero aqui dizer, o mês passado, eu estava a ler assim, um livro que fala do passado da economia angolana. Ela tinha crescido de tal modo que chegou a atingir níveis que, enfim, até 75, o olho de palma, a mandioca, os nossos alimentos, para não mencionar. E aqui há uma chamada de atenção, fala-se da agricultura familiar. E hoje nós não precisamos ir distante. É só chegar aqui ao Bengo e ver essas tais famílias se abrange a tal verba que o tal incentivo para a agricultura familiar não existe. O que é que acontece? Sendo honestamente dita, esse dinheiro que é para a agricultura familiar, os que não são agricultores ditos homens do fato, é que recebem o dinheiro. E essas famílias continuam com a fome, não conseguem reproduzir. Nós temos terras arárias. Se pegarem no tal dinheiro, usarem como deve ser, não olhar também por caras, muito menos a exclusão, mas trabalhar na inclusão, eu acho que podemos mitigar um pouco a fome. Porque a agricultura familiar, ela já serviu anos atrás, por muito bem, e reproduzimos até exclusivo, nós fomos pessoas que conseguimos exportar produtos. Por que não hoje? As terras não nos foi tirada, está tudo muito bem. Mas acontece que centralizaram um certo pequeno grupo de pessoas que fizeram as ditas fazendas que nem é suficiente para as famílias. Porque se as famílias forem distribuídas, os alimentos, a possibilidade dela conseguir mitigar através da agricultura familiar, eu acho que podemos nos responder, porque esses povos lá no campo são muito amáveis. Ele, se tiver aqui, eu, a Maria, ele não vai me deixar de enviar um balde de bombom. Mas já não conseguem, porque mesmo alguns também tendo esses produtos, têm o problema da evacuação, tem N problemas. E é isso que voltamos aqui sempre a dizer, a área social. A área social não é tida nem achada. Mas eu não consigo perceber como é que uma pessoa que ontem eu comi com ele no mesmo prato com as mãos, hoje só porque ele está com um garfito, esqueceu-se de lá onde ele comeu. Não pode. Mas a vida, dizia Luís Vaz de Camões,
passa-se os tempos e passa-se os comportamentos. Eu queria aqui dizer o seguinte: apesar dos pesares, podem até haver, porque nem todo homem pensa da mesma forma. Se hoje tu dizes que não, eu tenho já os milhões, vai servir para os meus filhos, porque às vezes é assim que nós pensamos. Eu tenho meus filhos, vai servir para... Quem te garante? Quem lhe dá as garantias que o que você tem vai servir para os teus filhos ou então os teus netos? Pode não servir. Quem contou com a Covid? Ninguém. Imaginemos nós, e as coisas podem mudar. O homem é um ser que não tem um comportamento, ele muda. Pode ser como se hoje nós perdemos também o amor ao próximo, a tal empatia. Você já transmite ao teu filho, para não ter amor ao próximo. Ele está ali, fechado, nas guloseimas, numa boa vida, esqueceu-se que existe sofrimento. Essa pessoa que você está transmitindo, vão transmitindo em outras gerações. E é o que está acontecendo hoje em Angola e é grave. Precisamos olhar muito bem nesses problemas. E aqui apelo também, às vezes, alguns dos nossos irmãos são pastores, vamos às igrejas, não contribuem na raciação ou na unidade social. Muitos deles ajudam até para desfazer a própria sociedade. Não estou a dizer que são todos, mas é necessário que chamamos aqui a atenção. Se o dinheiro que vai, ou a verba ou cabimentação que é para a área social, que servisse para a agricultura familiar, e fosse cabimentada a essas famílias que estão mesmo lá no campo, acredito eu que nós teríamos, porque eles têm vontade de trabalhar, mas às vezes não têm condições para os materiais, em coisa, buscar os produtos, é isso que tem custado para nós. E nós com nossos alimentos cá em Angola, nós viveremos muito bem, até nem será necessário importar comida. Muito bem, aposta pela agricultura. Bom, eu sei que estou a falar com pessoas que são chefes de família e que nós africanos somos pessoas de família alargada, não é? Portanto, certamente têm-se visto com estes problemas, não é? Como é que têm ajudado a resolver este problema da fome nas vossas famílias, por exemplo? Como é que têm feito? Dividir o pouco que temos. É o que nos resta, porque assim, as nossas famílias, como bem o diz, as nossas famílias não são apenas a nuclear. Nós crescemos habituados a ver mais gente em casa, além dos irmãos, além dos pais e dos irmãos. Então, os nossos pais habituaram-nos assim. E nós também levamos esta forma de estar, esta forma de ajudar os nossos familiares. Há bocadinho a doutora Maria dizia que perdemos um bocado a empatia, não, o amor ao próximo. Esta perda do amor ao próximo, acho que está também relacionada com a forma como o próprio Estado tem maltratado ou tem tratado os seus cidadãos. Os cidadãos estão cada vez mais insensíveis. Não há sensibilidade humana hoje em dia. Hoje em dia todos falamos, todos dizemos, todos clamamos, mas conta-se pelos dedos as pessoas que podem parar e pensar um pouco no outro, no próximo. Então, a nossa forma de ajudar ou de lidar com essa situação, com essas situações, é ajudar quando podemos. Quando podemos, porque assim, em nossas casas é óbvio que nós fazemos isso, porque como bem acabei de referir, nós vivemos com mais de pessoas, ou melhor, com mais pessoas além dos nossos filhos, não é? Ou são nossos sobrinhos, ou são nossos primos, e mais do que viver com estes, também não damos apenas o sustento, damos também formação, por muito que custe, e eu falo isto por experiência, já tivemos casos de colocar pessoas na escola ou na universidade e depois interromper durante 1 ou 2 anos, porque nem sempre dá. E quando não dá, interrompe-se e depois volta-se a tentar no ano a seguir, porque muitas vezes também passamos por situações complicadas, porque como bem sabe, hoje em dia aqui em Angola não existe, como é que se diz, não existe a classe média. Infelizmente a classe média está-se a desfazer. A classe média perdeu o poder, não existe classe média hoje em dia. Hoje em dia existem aqueles que têm, não é? E aqueles que quase que não têm nada. É o que se passa em Angola. Esta é a nossa realidade. Nós que temos
mais ou menos um bocado, tentamos ter um bocado, é com muito sacrifício e com estes cortes que eu acabei de evidenciar, ou seja, nós temos que priorizar ao máximo as nossas necessidades. Nós, quando damos apoio àquele, temos que deixar de dar ao outro. É mais ou menos assim que nós funcionamos, as nossas famílias funcionam desta forma. Senão, é verdade que diz que onde comem 3, comem 6, mas nem sempre, da forma como a vida está hoje em dia, nem sempre se consegue. Então, a nossa vida tem sido estabelecer prioridades e ver como é que conseguimos avançar. Está difícil, não é? Okay. Muito bem. Ok. Eu lá dentro de casa tenho apelado sempre a família boa gestão. E a boa gestão. E digo mais, eu tenho apelado também à adequação do novo paradigma social a que fomos submetidos. Digo isso porque quando dou alguma coisa para fazer aquelas comprinhas, eu digo mesmo, cai na realidade que o país está. Se é sócia, vai fazer sócia. Se não der para fazer sócia, não faz. Se dá para fazer sócia, deve fazer mesmo sócia. É a realidade que o país vive, infelizmente. E agora já a sócia de 3. Não, e mais até, e mais. Exatamente, e mais. Então, por isso, a boa gestão chama-se a razão a este período. Estamos a ver um período muito, mas muito triste, mas sublinhar daqueles que têm a responsabilidade de reconverter a situação. Muito bem. Doutora Maria. Na verdade, como dissemos aqui, a sócia de 4, 5, 6 é pouco. Temos aí o saco de 20 quilos a dividir por 4 pessoas para um mês. Uma família que às vezes tem aí um número de 7, 8 ou 9 pessoas dentro. E nós, como as pessoas nas comunidades, temos o hábito, a cultura que quando tem alguém que vem, o pouco que tem que partilhar. É difícil as pessoas como nós, nas comunidades lá onde nós vivemos, ter um prato de comida e deixar de partilhar. Por acaso a solidariedade, se queres encontrar, vem nas comunidades. Porque lá na classe grande não há isso, não existe. Aqui, porque dividiu-se agora em 2 classes. Temos aquele pequeno núcleo e temos a nossa classe. Essa nossa classe, continuamos unidos. Apesar das nossas dificuldades, estamos aí, conseguimos partilhar um copo de jinguba, um pouco de arroz, e que disse, acabou de dizer aqui, hoje não comemos por gosto, é por prioridades. Mas também não serve, é difícil, porque as compras que você pode fazer, se completar uma semana, agradeça a Deus. Agradeça a Deus. Já há famílias que como é que chamavam, Antoninho, naquele peixinho, o pequeno, até nem a cabanha, o Antoninho, que é o Joãozinho. Nós aqui nesta conversa dos peixes não entramos, é mais para as donas Joãozinho, de casa. os Joaquinzinhos. Os Joaquinzinhos, hoje, em certas famílias nossas, é partilhada por 3 pessoas. É para sentir o sabor. E a dificuldade de o tomate mesmo ter essas coisas para fazer o molho, alguns nem conseguem fazer, fazem aquele molho branco e passa, mas acreditas que essa pessoa, se surgir uma criança do vizinho, ela vai colher, vai dizer partilha, aquele espírito de partilha, na verdade. Tem sido muito difícil. E um país, voltamos aqui a dizer, também já disse várias vezes em vários debates, quando num país não existe a classe média, está morto esse país. É impossível viver. E nós não temos aqui classe rica. Só temos um grupo de núcleo de pessoas que felizmente sabem a fonte onde buscar uns pequenas coisas, fazem o uso disso. Porque para mim, o rico é aquele que começa de 0 e sobe. Vêm as pessoas para investimento, não tem abertura para ninguém. Há uma exclusão total. E inclusão, pegaram um pequeno núcleo, entre eles fecharam-se e pensam que assim é governar. Não. Governar tem que ser na inclusão, pensar na sociedade. E essas pessoas também, que estão mesmo aí, dentro das suas próprias casas, dentro da sua família, têm familiares a passar extrema pobreza e ele faz o vídeo de marcadores. Não tem sentimento mesmo, perderam, eu não consigo perceber como é que alguém sem sentimento vai conseguir dirigir outro. É difícil.
Muito bem, estamos no programa Refletir Angola com o IDD. O tema em análise é Angola rica e população pobre. A fome em Angola é uma realidade. Estão para este debate a doutora Maria Bulenvo, a doutora Alice Sapalalo e o professor Alberto Coutinho. Eu vou aqui fazer questão de ler alguns comentários. Temos até o momento 10 comentários. O internauta Chipando João, espero ter pronunciado bem o seu nome, ele disse que este debate está bom, só que a nossa rede não favorece. Portanto, são questões técnicas que o nosso internauta, que muito interage connosco, fez questão de mencionar. O Adi Horácio Dilson referiu-se também no som, porque era o problema técnico que nós tínhamos no início da nossa emissão. Esteve também o Mardoc da Chala, o Abel Nelson Abel. O Abel disse: boa tarde, TV Raiar, gostaria que melhorassem o volume dos microfones. Portanto, ele escreveu isso há 45 minutos atrás. Temos o Massong Pedro, boa tarde, a TV Raiar, eu estou ligado a partir do Bita, 25 de maio. Portanto, são muitos comentários. A Paula Tavares Chitunda escreveu o som, o Benjamin Cafunda escreveu também o som, já há uma hora. Boa tarde, estou ligado a partir do Zango 4, quem escreveu foi o Rui Renox Goi Cochera, espero ter igualmente pronunciado bem o seu nome. Portanto, nesta altura nos resta pouco tempo, mas queria aproveitar para passar novamente a palavra a vós para deixarem algumas palavras de encorajamento a esta sociedade angolana e sobretudo também dirigirem a quem governa algum conselho para quem tem se visto com a fome dia após dia. Para quem governa, eu se calhar até tinha aqui uma questão, que é saber como é que é possível ou como é que tem sido fazer o balanço, se assim se pode dizer, daquilo que já foi cumprido em termos dos objetivos do milénio. Porque nós, quando falamos dos objetivos do milénio, o primeiro fala da erradicação da fome e da pobreza. Então, se nós estamos a este nível, já estamos nos objetivos do desenvolvimento sustentável, portanto, já saímos dos objetivos do milénio, que acredito que tinham sido estendidos até 2017, porque creio que até 2015 não tinham sido todos cumpridos, ou pelo menos parte deles. Eu diria como é que Angola tem feito para tentar se enquadrar dentro destes objetivos do milénio. Não digo do desenvolvimento sustentável, como é que isto foi cumprido? Claro que já sabemos que não foi cumprido, mas ainda assim não seria a altura de rever e ver até que ponto é que nós não fomos capazes ou não somos capazes de cumprir minimamente aqueles requisitos aos quais grande parte dos países se propuseram para erradicar a fome, questões de saúde, VIH-Sida, etc, etc. Esta é a minha questão, que eu gostaria de talvez um dia ver respondida ou ver pelo menos explanada. E para os cidadãos de uma maneira geral, eu acredito que cada um de nós, sendo parte de Angola, cada um de nós sendo angolano, todos nós sentimos um pouco o que é viver no nosso país e não conseguirmos usufruir das riquezas que o mesmo dispõe. Só o que nós temos a fazer é continuar, portanto, a pedir ou a solicitar às autoridades governantes, não é, para poderem fazer o seu trabalho, mas de forma desapaixonada, de forma a que cubram todos os angolanos, independentemente, portanto, da sua origem, independentemente da sua ligação política ou da sua cor partidária, e que o cidadão comece, de facto, a sentir
aquilo que são as políticas públicas que o governo implementa dentro do país. Que seja algo que o cidadão saiba e consiga, de facto, identificar, a dizer, agora estou a usufruir disto porque o governo está a aplicar isto e aquilo. Portanto, aquelas medidas que nós ouvimos, que nós lemos, que de facto comecem a ser implementadas para que se reflitam na vida de cada cidadão. Este é o meu apelo. Muito bem. Sr. Alberto Coutinho, muito resumidamente. Eu, partindo do pressuposto de que o nosso país é laico, ela aceita diversas religiões, mas eu gostaria de chamar a atenção a quem governa, prestar uma devida atenção, passo aqui a repetição, de forma especializada, em certas religiões que estão a se proliferar cá na nossa sociedade angolana. É que eu tenho analisado profundamente, algumas igrejas retiram mais do bolso do cidadão do que da resposta positiva. Estão mais focados no lado econômico do que propriamente na saúde espiritual do seu membro. E nós temos acompanhado algumas reclamações que têm surgido, DX para ser curado, DX para ser curado, e infelizmente não é curado. Então devem prestar atenção, porque isso também empobrece a sociedade, empobrece a família, são famílias que ficam depois desestruturadas. E também pedir a quem governa que as ajudas não devem ser simplesmente só no final do ano, nas quadras festivas, não. Deve ser uma ação contínua, deve ser uma ação de todos os dias, porque isso faz parte do amor ao próximo. E saudar aqui o gesto que está a ser levado a cabo pelo grupo parlamentar do maior partido da oposição, que é a UNITA. Do seu pouco retirou uma parte para ajudar algumas famílias carentes, né? Ação social. Então, dou a minha nota positiva para eles. E outros partidos, para mencionar aqui, PHA, tenho a bancada conjunta, a FNLA e o PRS também, retirassem um pouco do vosso subsídio para partilhar com quem não tem nada, porque nós precisamos de alguma coisa. Obrigado. Doutora Maria Bulenvo. Bom, eu aqui o meu apelo, em primeiro lugar, vi na televisão a área da tecnologia, e a tecnologia é a ciência. A ciência ajuda no desenvolvimento de um país. Nós temos filhos que têm capacidade para o desenvolvimento. Eu aqui apelo ao governo que visse aquele campus universitário, que construísse, terminasse aquela obra, porque ali também pode-se sair soluções para a ajuda de como mitigar a fome em Angola. O cérebro do homem, a ciência, a tecnologia ajuda no desenvolvimento de um país, quer fora ou exterior. Não só. E velar também pelo povo para a área social. Nós temos aí, o povo, eles têm realmente representantes a nível dos municípios. Quando é notório que essas verbas, ou então as políticas implementáveis, não são visíveis, ou então pouco, eles devem averiguar, fiscalizar. Precisa-se fiscalizar, apesar de termos a Assembleia, permitir que esse trabalho da fiscalização aconteça, porque todos esses vão contribuir para o bem-estar de um país e por aquele que governa. Não só. Pedimos também que crie as áreas que possam mitigar, ajudarem as meninas vulneráveis que sofrem violência doméstica, as mulheres, as possibilidades financeiras para essas pessoas, e velar também para aquelas pessoas que trabalham, que estão no setor privado, onde recebem pouco, procurar fiscalizar mais. Há muito abuso, excesso de abuso e violência dentro do institucional. Na realidade, há muita violência institucional dentro deste local. Precisamos que fiscalizem mais. Tem muita gente. Aliás, se criarem lares, lugar onde quer, mais emprego que vai se conseguir para a área social. E quanto à sociedade, nós angolanas, eu conheço que nós os angolanos somos aqueles que temos aquela força, temos a coragem. Eu peço às mamães nessa fase que economizem mais, para aquelas que têm possibilidade de economizar, procuram racionalizar o pouco que têm, não ir, eu sei que estamos na quadra festiva, comprar de acordo com aquilo que você tem, na sua possibilidade. Não vá seguir a vizinha, que às vezes ela tem caminhões, não procure ter aquelas vestimentas, existem aquelas pecinhas de fardo.
o outro vai conseguir ali. Se não conseguir, lave bem uma peça muito antiga. A criança é fácil de dominar. Pega aí uma coisinha bem limpinha, passadinha a ferro, e o que der, o que tiveres à mesa, vamos ensinando, transmitir aos nossos filhos que é isso que nós temos e é aqui onde nós vamos terminar e é aqui onde nós temos. Porque a criança pode se construir, instruir de acordo com as nossas possibilidades e é fácil para isso, por acaso. Muito bem, obrigado pelas vossas presenças, pelos conselhos que deixaram aqui. Estamos já em dezembro, período de festa, portanto temos aqui mais 3 comentários que surgiram já mesmo no final. O Chipando João escreve que este debate é tão bom, só que a nossa rede... Não, este já lemos. O Arrependido Filho da Ingrácia diz: é bom este tipo de debate. O problema é que o Executivo continua surdo em não querer ouvir ninguém. O Makuto Mamá Reclama, é o nome do nosso internauta, diz: olá, boa tarde, família angolana, para dizer que eu só fico a pensar quando é que o país vai mudar. Portanto, são questões que vão indo chegando, que chegaram aqui no final. Eu agradeço uma vez mais o vosso contributo, os vossos comentários. Queremos contar consigo nas próximas ocasiões. O programa Refletir Angola vai ao ar a 4ª edição no mês de janeiro de 2024, na 3ª semana. Portanto, o tema durante as semanas vamos indo já anunciar, mas saibam que em janeiro, na 3ª semana, vai ao ar a 4ª edição. Participaram neste debate a senhora Maria Bulenvo, que veio pela FNLA, a senhora Alice Sapalalo, que é docente universitária, e o professor Alberto Coutinho, que é formado em Línguas. Esteve na coordenação deste programa a doutora Ângela Marta, que é presidente da Internacional Democrática, do Instituto de Desenvolvimento e Democracia, se é que está correto, IDD. Na realização, Severino Celestino. Nas câmaras, Anderson Canganjo. Tivemos o nosso pianista, que é o nosso sonoplasta, que é o Venâncio de Lucas. Portanto, agradeço uma vez mais. Temos aqui uma plateia que não pode aparecer na câmara, mas agradeço a vossa presença. Uma vez mais, queremos contar convosco na próxima edição. Até já.